Não seja o seu próprio inimigo. Muitos seres humanos acabam se boicotando a si próprios. Colocam pedras em seu caminho. Daí a vida se torna difícil. Se torna impossível viver com qualidade quando o próprio ser humano é o seu maior inimigo. O ser humano se torna o seu inimigo quando fica demasiadamente focado na mente. Quando ele esquece o seu potencial interior, a sua profundeza, a sua profundidade, a sua sensibilidade, a vibração, a frequência e a sintonia. O próprio espírito é o maior amigo do ser humano. É o próprio ser humano, digamos assim. Mas a mente, dependendo do caso, se torna o maior inimigo do ser humano, porque a mente, quando busca fazer tudo sozinha, sem conexão, sem ligação com as necessidades essenciais da vida, ela acaba excluindo aquilo que é importante. Porque ela quer eleger o que é importante. Ela quer estabelecer o que é importante. E não cabe à mente humana fazer isso. O ser humano se torna o seu próprio inimigo quando fica aqui no cabeção. Porque o cabeção é o inimigo do ser humano. Isso é fato. Com seus conceitos errados, com a sua inteligência vaidosa, com a sua percepção equivocada, com a sua confusão mental. Hoje, nesta vida moderna, pós-moderna, os seres humanos sofrem de uma verdadeira confusão existencial. Praticamente tudo está confuso. Existe uma grande confusão na vida em sociedade, um caos. E por quê? Porque as pessoas estão no piloto automático. As pessoas estão no piloto automático, atiram para todos os lados, não sabem o que querem de fato, não sabem identificar o que necessitam, daí fazem uso de conceitos errados, de modismos, de percepções equivocadas, e daí tudo se volta contra os seres humanos. Hoje os seres humanos vivem numa contradição, numa contrariedade absurda, porque partem do lugar errado. As pessoas não são, em sua maior parte, são apenas corpos pesados e densos, manipulados pela mente, que sozinha nada é, que sozinha não pode oferecer caminhos, orientações. Falta hoje completamente ao ser humano moderno uma percepção adequada, que somente pode surgir da própria sensibilidade espiritual. Se não existe uma sensibilidade espiritual ativa, atuante, o ser humano se encontra perdido, desassistido, abandonado em sua vida, em meio aos demais. E esta é a situação dessa humanidade hipermoderna e modernizada. Pessoas perdidas, que não dispõem mais do elo de ligação com o espiritual. O que liga o ser humano ao espiritual, ou pelo menos a planos um pouco mais sutis que o plano astral que está logo aqui próximo à Terra? O que liga o ser humano ou os seres humanos a planos mais sutis, mesmo que não seja o plano espiritual ainda da sua origem? O que coliga, o que liga as pessoas a isso é a sua sensibilidade interior, é a sua intuição, é a inteligência emocional. Isso precisa ser descoberto, identificado e trabalhado no dia a dia, para que o ser humano possa ser alguém de paz, com paz interior, que vive de forma harmoniosa consigo mesmo e com as pessoas à sua volta, mesmo em meio ao caos. Porque os dias atuais estão caóticos, eles são caóticos, mas
é possível viver com um mínimo de equilíbrio em meio às conturbações sociais. Não estou falando aqui que será uma vida perfeita, uma vida completamente tranquila, sem problemas, sem conturbações, sem altos e baixos. Mas estou afirmando que se o ser humano tem uma vida interior sadia, ele consegue viver externamente, aqui na matéria grosseira densa, com o mínimo de paz de que necessita, o mínimo de tranquilidade. É fato que aqui na matéria grosseira densa a vida não é perfeita, não é possível alcançar essa perfeição. A existência ela é caótica porque as pessoas estão perdidas, mas dispondo da paz interior, é possível tirar aprendizados no meio disso tudo. É possível passar em meio aos semelhantes, sem tantos prejuízos para o seu estado emocional, né? Já quem não tem essa paz interior, esse equilíbrio, acaba sofrendo prejuízos emocionais gigantescos, acaba se frustrando, se equivocando, levando uma vida insatisfeita, porque onde dentro de si o ser humano não tem o mínimo de paz, fora de si, jamais conseguirá encontrá-la em meio aos seres humanos caóticos dos dias atuais. Então tudo depende do que o ser humano tem dentro de si, do que ele tem dentro de si. E o maior inimigo do ser humano é justamente esse excesso de mente que bloqueia a vida interior. Daí o indivíduo dispõe apenas das referências mentais, segue padrões, modismos, ideologias, os conceitos religiosos ou a espiritualidade bagaceira, se entrega aos ódios coletivos, políticos, ideológicos, existenciais, toda a raiva conturbada do dia a dia. Isso age de forma incisiva sobre o ser humano se ele não possui dentro de si algo melhor do que aquilo que está no seu entorno, em volta do indivíduo. Por isso faz-se necessário urgentemente trabalhar as questões interiores. Se o ser humano não trabalhar as questões interiores e depender apenas da mente, o próprio ser humano será o seu maior inimigo. Porque a mente, quando não utilizada corretamente, quando não utilizada como um instrumento pelo espírito desperto, se torna uma inteligência aterradora, se torna uma aberração. E esta aberração mental, que é o ser humano dos dias atuais, é o próprio e o maior inimigo do ser humano. A mente se tornou inimiga do ser humano. As pessoas atuam contra si mesmas, porque não dispõem mais de orientações, de conselhos sólidos, eficazes e eficientes. Uma vida saudável é resultante de um íntimo bem trabalhado e lapidado. O espírito é o maior inimigo, é o maior amigo. Desculpem, o espírito é o maior amigo do ser humano porque é o próprio ser humano. É o ser humano em essência. Onde o espírito está ativo e atuante, o indivíduo vibra. E daí ele consegue proceder favoravelmente. O próprio ser humano consegue ser o seu maior amigo. Consegue viver em paz consigo próprio. Consegue desfrutar a vida, consegue aprender alguma coisa com a sua caminhada aqui pela matéria grosseira densa. Contrário, onde a mente domina tudo. Ali o próprio ser humano se torna o seu maior inimigo, porque a mente equivocada coloca empecilhos na vida do ser humano. Assim ele se atrapalha a si mesmo por causa do excesso de mente e se torna o seu próprio e maior inimigo. As pessoas vivem numa guerra consigo mesmas. O descontentamento está dentro
das pessoas, o caos está dentro das pessoas. Todo o caos que observamos no mundo externo é apenas um reflexo do que as pessoas têm dentro de si, porque elas próprias são as suas maiores inimigas pessoais, as suas próprias inimigas aqui na caminhada da vida. As pessoas se ferem a si mesmas e querem encontrar culpados fora de si. As pessoas se atrapalham a si mesmas, mas querem colocar a responsabilidade em alguém, o que é um grande erro e um grande equívoco. O ser humano precisa compreender que tudo o que acontece em sua vida, seja bom ou ruim, positivo ou negativo, é consequência de suas próprias ações, palavras, pensamentos, sentimentos, intuições. Cabe ao ser humano compreender que ele é o grande responsável pela vida que leva. E hoje as pessoas são suas próprias e maiores inimigas, porque a mente, ela estabelece uma inimizade em tudo, em tudo. O ser humano vive em conflito consigo mesmo porque a mente interfere em demasia nas situações. E daí o ser humano briga consigo mesmo, o ser humano se torna infeliz a si mesmo, o ser humano se perturba a si próprio, o ser humano se atrapalha a si próprio, porque não cabe à mente governar a vida, mas justamente ao espírito. E onde o espírito governa a vida do ser humano, ele terá dentro de si o seu maior e melhor amigo, orientador, conselheiro, que lhe apontará o caminho certo, na hora certa, para fazer a coisa certa, como tem de ser. Ou o ser humano vive em paz consigo mesmo, com o seu espírito, como um ser espiritual harmonioso, que vibra corretamente e que flui, ou o ser humano viverá em guerra com a sua própria mente. Mente usurpadora que busca subjugar o espírito, acorrentar o espírito. Esta é a guerra experimentada dentro da maior parte das pessoas e por isso elas próprias são suas maiores inimigas, porque a mente, ela cria apenas inimizade, confusão, guerra, caos, desentendimento, intrigas, né? Então, a paz, ela depende única e exclusivamente de um espírito desperto e atuante. Daí o ser humano se torna o seu melhor e maior amigo. Assim ele flui e a sua vida segue adiante sempre sem tantos transtornos. Não que não tenha transtornos nesta vida, mas consegue minimizar os efeitos colaterais e caóticos desta vida desencontrada, desta humanidade materialista que já não tem um foco, um objetivo e um propósito. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!